Hello, people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele Dalpai falando diretamente da Grande Londres. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma entrevista, né, que foi dada ao 60 Minutes da Austrália, que é um programa com reportagens especiais, e uma das reportagens foi sobre o Príncipe William. O nome, né, desse episódio é um trocadilho com a frase, a expressão em inglês Where there's a will, there's a way, né, que significa bem grosso modo a tradução, onde há vontade, há um caminho, que é onde há vida, há esperança, vamos dizer assim. Então, o título ficou, né, Where there's a will, é um episódio que fala sobre o futuro do Príncipe William, se ele está preparado para o peso da coroa britânica, e não estamos falando em quilos, e quem é o principal entrevistado é um ex-assessor do Príncipe William e da Princesa Kate. O nome dele é Jason Kenoff, e ele, além do Príncipe William e da Kate, ele também trabalhou com o Príncipe Harry e com a Meghan. E ele, inclusive, foi quem deu um statement lá, mandou naquele processo em que eles estavam contra os tabloides, ele que falou, né, que vazou o e-mail dele dizendo várias situações que ela era um pouquinho grossa, né, para não dizer bully, com os profissionais ali do escritório deles. Então, realmente, é daí que surge, né, ele que é o cara que sempre, desde sempre falou sobre essa forma que a Meghan tratava os funcionários. Se é verdade ou não, né, enfim, né, ele que está dizendo. Mas é só para vocês localizarem quem é a pessoa, tá? Ele é muito amigo, inclusive até hoje, do Príncipe William. Eu acredito que essa entrevista não é do nada, assim, nossa, que legal, conseguimos um furo de reportagem, o cara aceitou falar com a gente. Não, para que ele, né, tenha feito essa entrevista, creio eu, estou falando da minha percepção, tá? Eu acredito que possa, né, ter sido também uma forma do agora assessor dos príncipes. O Jason, vai lá, faz uma entrevista e fala. Por quê? Porque é um tapa na cara de quem ficou falando aquelas coisas lá, que o William estava sumido, que tinha amante, que a Kate estava isso, aquilo, na época que ela estava sumida por conta, né, do diagnóstico dela de câncer, que ela não poderia falar por conta do quê? Que ela tinha que falar primeiro para os filhos, né, antes de falar para o público. Então eles estavam esperando o momento certo, e aí ele fala como foi difícil, né, essa situação em que ele descobre o câncer do pai, o câncer da esposa, como que vai lidar com isso. E ele, como amigo, né, também diz, né, para as pessoas ali nessa entrevista, pô, foi difícil, né, ele lidar com tudo isso, ainda mais com essas conspirações malucas que apareciam na internet e tal. Isso não colaborou em nada. Então, no meu pitaco, diria que realmente foi uma forma de eles poderem mandar um recado ali, e usaram não é o termo certo, mas assim, Jason foi bem uma ferramenta para que eles pudessem, né, expor isso, que a gente não esqueceu, viu, vocês que ficaram falando que o William tinha amante, que a mulher, não sei o que, sei lá, essas porcaria que sempre me mandavam, e eu nunca abri um ou outro e já falava, meu Deus do céu. Porque, né, o que esse Jason ia ganhar em estar lá falando, e o mundo inteiro que fala sobre a família real estaria comentando sobre isso, né? Qual que é a intenção, né? Se bem que também ele fala sobre a Meghan, enfim, vamos... Então eu vou dar, assim, um resumão do que foi essa entrevista, tá? Vou deixar a entrevista, o link tem no YouTube, vou deixar na descrição, caso você tenha interesse, ok? Eu vou ler algumas partes, tá? Porque eu fiz a descrição. Ai, gente, vocês não sabem. Me dê um joinha se vocês estão gostando dos vídeos. Mas eu tentei fazer de um jeito esse vídeo, daí não deu errado, enfim. Mas como eu tenho a transcrição aqui do vídeo que eu fui fazendo, eu não vou jogar isso fora, vou usar. E em algum momento eu vou estar falando o que a repórter falou, em outros momentos eu vou estar falando do meu jeito mesmo, passando algumas imagens da entrevista. E vai lá, vamos ver o que vai dar, tá bom? Ai, gente, mas é aquela história, né? Não vou desistir, não vou jogar isso tudo na parede, porque é a vontade que dá às vezes, né? Como que é? Where there's a will, there's a way, né? Na verdade, a melhor expressão pra mim é: sou brasileira e não desisto nunca. Então, vamos em frente, mas eu chego lá.
Bom, ela começa a entrevista assim, né? Tipo, esqueça os palácios, as joias inestimáveis e todos aqueles servos sempre agitados. Ser rei não é uma tarefa fácil. Nos 2 anos e meio que Charles III é monarca, observadores reais dizem que ele tem sido impressionante, e especialmente considerando que ele tem lutado contra o câncer por grande parte deste tempo. O pensamento é temido, mas a doença do rei é uma verificação da realidade para a firma. Significa que há um ímpeto adicional para garantir que o príncipe William esteja apto para uma possível convocação para o cargo mais alto. Ou seja, né, putz, querendo ou não, né, tá lá, todo mundo, né, apreensivo, tipo, será que ele vai conseguir vencer o câncer? Será que, né, está próximo ou não do William se tornar se tornar rei? Então, como ela conclui, como o homem de 42 anos usará a coroa? Ele está realmente pronto para reinar? Ele vai aguentar o peso da coroa? Como que vai usar a coroa? Tipo, não é como que ele vai usar, se ele vai usar assim, assim, assim. Não, como que ele vai, né, lidar, né, com a coroa? E o peso da coroa não significa o peso em quilos, né, gente? Assim, como que ele vai realmente lidar com tudo isso? Então, assim, eles passam imagens do William quando ele era pequeno, falando, né, imagine a pressão para a maior parte da vida do príncipe William. Ele vem se preparando para se tornar majestade, né? A gente sempre vê aquela coisa, né, de o herdeiro do trono, ele sempre é preparado para ser, né, a sua majestade. E aí eles apresentam o Jason Kenoff, que ele era o secretário pessoal ali do príncipe William e da princesa Kate, principalmente, tá? E ele era secretário de imprensa e que tinha conexão, assim, quando nasceram os príncipes, por exemplo, era ele que dava né, assim, divulgava para a imprensa, tal. E tem uma história, gente, da princesa Charlotte que aguardem, vocês vão ver. Ele era um contato entre o mundo real e o mundo real de pais ali, né, do William e da Kate. Ele já não trabalha mais como assessor ali deles, ele agora é CEO da Royal Foundation. E ele diz que é um privilégio, né, da sua vida profissional ter tido esse momento de trabalhar com o casal ali, então. E aí ele diz que foi uma oportunidade incrível, que ele pôde viajar ao mundo, né? E aí, em várias situações, inclusive aparece ele segurando a bolsa da princesa Kate. E segundo a reportagem, né, o Jason, ele ainda é um dos confidentes mais próximos do príncipe William, é amigo mesmo dele, né? E aí, pela primeira vez, ele fala publicamente sobre ali, né, o círculo real, as coisas que aconteciam ali dentro e tal, né? Porque, e como eu disse para vocês, eu particularmente acredito que, tudo bem, ele tá falando, mas ele teve autorização e mais do que isso, né? Teve ali uma assessoria, não esquece de falar tal coisa, né? Que vai ficar bonito pra gente, vai dar né? Então, uma coisa que ele sempre ouviu do próprio príncipe William é o seguinte, que ele vai fazer isso do seu próprio jeito, né? Ou seja, cada geração da família real tem que se reinventar, né? A cada geração que eles servem. Então, ele diz que o William tem ciência, né? Que no reinado dele vai ser do jeito dele, mas quando chegar a hora dele. Junto com tantos outros, né, ao redor do mundo, o Jason também ficou chocado e devastado ao saber, no ano passado, que o William estava passando por aquela situação. O pai e a esposa estariam com câncer. Então, ele foi ali realmente um cara que viu o que aconteceu naquele momento mais difícil para o William até então, desde que ele conhece o William. E era uma pressão muito grande, porque além de tudo, tinha aquela coisa, será que o William em breve vai ter que se tornar rei? Então ele, né, aos 42 anos, sofreu uma pressão maior ainda do que só, de repente, ter que lutar e lidar com a situação com a esposa com câncer. Não, era a esposa com câncer e o rei, né, em questão, e ele sendo, né, o herdeiro do trem, não, do reino, né, então realmente era uma pressão maior. Então o Jason, ele fala, né, que é constante, assim, realmente ainda mais, né, por não ter nenhuma notícia que o
que o rei está em remissão, mas também ele não tá pior, tá? Ele tá fazendo o tratamento dele. Até o momento não teve nenhuma notícia que ele está em remissão, tá? Ele deve estar fazendo o tratamento dele ainda, enfim. Então, é fato, né, que por conta disso, sempre tem um planejamento ali de sucessão constante, e não tem como ser diferente. Não dá pra tapar o sol com a peneira, né? E aí eles ficam perguntando pra ele, né, como que é essa coisa de preparar, né, o William pra ser o futuro rei? Ele tem essa coisa de ter aulas? Como que é? E aí o Jason, ele fala que não é, na verdade, muito parecido com aquilo que a gente vê no The Crown. Isso é mais, na verdade, ficção. O que acontece ali dentro são mais conversas familiares privadas, porque é uma conversa muito séria, muito complicado, né, falar, porque para ele se tornar rei, isso significa o pai morrer. Então, qual é o pai e mãe que falam, né, sobre isso com os próprios filhos? Embora tivesse que ser uma coisa normalizada, porque é a única certeza que existe, né, nessa nossa vida. Mas é isso, então eles falam, né, sobre esse grande momento que está por vir, né, se né, tudo acontecer na ordem que deve acontecer, mas esse grande momento que vai acontecer na vida do William, infelizmente, só vai acontecer quando ele perdeu o pai. E aí o Jason fala que é um daqueles terríveis paradoxos, né, desse trabalho deles, que é da monarquia. E no caso do príncipe William, foi bastante assustador, assim, essa fase que ele passou, meio que vendo o pai e a esposa não podendo fazer compromissos reais, porque ele teve uma prévia, assim, o que seria, né, se ele governasse tudo sozinho, porque o pai teria morrido e a esposa, de repente, morrer também, como que seria a vida dele, né? Então, acho que ele realmente deve ter passado por um momento bem difícil, nesse momento em que ambos estavam afastados, né, para o tratamento deles. Inclusive, aquela fase, né, que todo mundo falava, ai, onde é que está Kate? Cadê Kate? Cadê Kate? Você viu Kate? William tá tendo amante, toda aquela coisa. Ele fala que essas teorias da conspirações malucas, assim, que começaram a ter em todo lugar, na televisão, online, enfim, ela realmente não ajudou em nada, né? Muito pelo contrário, deixou o William muito pior. Ele ficou realmente, assim, horrível. Ele ficou bem abalado com toda essa situação, porque querendo bem ou mal, assim, eles, não, estou acima do bem e do mal, mas eles devem ter, né, uma noção do que está acontecendo, tal, e enfim, proteger as crianças, né? Ai, cadê tua mãe? Cadê tua mãe? Por que ela sumiu? Por que, né? Querendo ou não, as crianças já não são tão pequenininhas assim, né? Aí tem os amiguinhos da escola, enfim. Até hoje, dia 25 de fevereiro. Não sei, se tudo der certo, eu vou conseguir publicar esse vídeo hoje. Mas está chegando aí a Páscoa, né? Então, eu lembro que daí na Páscoa tem o half term, que é férias de 2 semanas. Eles esperaram até o período do half term para contar ao público. Por quê? Porque foi a época que eles escolheram para contar para as crianças, né, o que estava acontecendo, que ela estava se tratando, que ela ia ficar, né, ela ia fazer de tudo para ficar boa novamente, para proteger as crianças. Então, assim, se você lembra daquela pessoa que falava asneiras atrás de asneiras, principalmente sobre o William ter uma amante, que é a vizinha deles lá, que eu sei exatamente quem é a mulher e que não tem nada a ver, pelo menos, né, eu diria, não sei, eu só sei de mim, né, mas tem toda uma razão porque que eles falam que a vizinha dela lá em Norfolk é amante do William, e não, eles são amigos da High Society, né? Então, realmente, era por isso que falavam muito dessa mulher ser amante, e isso não colaborou nada. Então, né, quando você entrar novamente num vídeo de alguém que falava essas besteiras, é na hora de você falar assim, você não tem comprometimento com a verdade, é um sensacionalista. Ela terminou a quimioterapia, então,
mundo ficou todo aliviado. Em setembro do ano passado, né, ela anunciou que havia terminado o tratamento por um vídeo bem bonito, assim. O Jason, ele fala, né, basicamente que o casal, ele realmente é uma família de verdade, que eles se importam em primeiro lugar com a família. Assim, todos os planos, o Jason que faz todo a agenda, fazia a agenda deles e tal, era tudo baseado, assim, em ter um momento com os filhos. Eles sempre deixaram muito claro pro Jason, né? Se eu falar Justin ao contrário, me perdoe, porque eu acho que eu falei Jason, Justin uma hora, mas enfim. O Jason, ele falou que sempre deixaram muito bem claro pra ele que quando ele estiver planejando as coisas, que ele tinha que deixar sempre tempo pra eles, em primeiro lugar, ter a possibilidade de serem pais, né? Então, a função do Jason era ajudar o príncipe e a princesa a encontrar um equilíbrio ali entre os deveres públicos e a vida familiar privada. Ou seja, né, nós, né, de fora, vemos a figura pública do William. E o Jason, ele vê o William pai, né, a Kate mãe, os pais preocupados ali, né, com as crianças e tudo o que eles vão ter que passar no futuro, tentar o máximo possível, né. Então, gente, sobre a história interessante sobre a Charlotte, que quando ela nasceu, o mundo inteiro, né, tipo assim, fotógrafos, jornalistas, estão tudo de olho, querendo saber, porque eles não anunciam, né, eles podem até fazer uma ecografia lá, mas eles não anunciam se é menino ou menina, só na hora que nasceu mesmo. E aí, o Jason, como era o secretário ali particular deles, foi inclusive o primeiro a ficar sabendo que a Charlotte era uma menina, a hora que nasceu, todas as informações assim mais importantes. E ele, na correria de vai para um lado, vai para o outro, e tá ali entre os dois mundos, né, porque ele consegue passar no meio de todos ali a imprensa e conseguir entrar no hospital, enfim. Numa dessas, ele recebe a ligação e ele coloca no papel todas as informações da Charlotte que seriam divulgadas, né, dentro de algumas horas. Só que ele conta que simplesmente caminhando para o hospital, com aquela rua lotada de jornalistas, ele deixa nada mais, nada menos, esse papel com todas as informações da princesa Charlotte cair na rua. E que ele ficou desesperado. Sabe aquela sensação da alma sair do corpo e ficar vagando até a coisa resolver e aí voltar pro corpo? Pois é, gente, imagina, seria um furo de reportagem de qualquer jornal que conseguisse, né, essa informação, porque o anúncio do nascimento de um príncipe, de uma princesa, tem que ser para todo mundo ao mesmo tempo agora, né? Não dá para ser um furo de reportagem. Então, ele foi uma das histórias mais marcantes, né? Imagina, e até hoje, né? Diz que ninguém achou esse papel, felizmente, deve ter sido varrido. Mas se tivessem encontrado esse papel, não daria nem para colocar a culpa no estagiário, porque a informação só foi passada pro Jason, né? E a função dele era só uma. E ele perdeu o papel. Também eles fazem uma entrevista com a editora do jornal Sunday Times, a Roya Nika. Vou chamar ela de Roy, tá? Que eles falam assim, porque o príncipe William e a Kate, eles moravam com as crianças ali no Palácio de Kensington, que é no centro de Londres. Não é no centrão de Londres, mas é centro de Londres, né? O que acontece que ali, querendo ou não, é uma área bem poluída, tá? Mesmo que seja ali de frente pro Hyde Park, não interessa. O que eles buscaram é levar as crianças para um countryside, né? Que chama, assim, uma casa do campo, digamos, que é 40 minutos de distância, que é Windsor. E então eles poderiam ter uma vida mais calma, as crianças poderiam ir para uma escola próxima à casa deles, né? E eles poderiam, então, ter uma vida mais normal,
normal possível, né? E isso significa que mesmo o príncipe William se tornando rei nos próximos anos, e ninguém vê eles saindo, voltando para Londres por conta disso. O príncipe William pode, no caso, né, seria o rei William, sei lá, o rei William, se ele escolher o nome William, ele pode ir para Londres, que é menos de 40 minutos, né? Ou então ele pode até mesmo ir de helicóptero, né? E então eles veem que ali vai ser o lugar deles por muitos e muitos anos. Mesmo que ele se torne rei, provavelmente eles vão continuar ali em Windsor. Voltando, né, ao Jason, ele diz que uma das coisas mais importantes, provavelmente, que eles conversavam é principalmente como que os dois, né, o príncipe William e a Kate, iriam preparar os filhos para a vida sob os olhos do público, porque a infância do William foi na frente da mídia, foi bem difícil às vezes, e ele sabia, né, que criaria os seus filhos para lidar com mídia social, celular e todas essas coisas dessa nova geração. Então, definitivamente ali, né, tem um pai e uma mãe muito preocupado nesse bastidor, e que ele teve a possibilidade, né, ser testemunha de uma família e de pais bem preocupados e presentes na vida dos filhos, ok? E as próprias crianças também, né, eles têm a certeza que com o passar do tempo, eles também vão ter papéis bem importantes no fortalecimento da imagem da Grã-Bretanha, no cenário mundial, quando o William virar, né, o chefe de Estado. Isso a própria editora ali do Sunday Times falando, tá? Todo mundo acabou de ver o príncipe William em Paris com o Donald Trump. E o príncipe William é a primeira figura sênior a encontrar, né, o presidente Trump antes mesmo do primeiro-ministro. Tem uma razão, né, para isso, porque até então o primeiro-ministro e o Trump estão meio que não em lados opostos, mas assim, não estão do mesmo lado também, né? Porque um tem um tipo de pensamento e o outro tem outro tipo de pensamento. Então, é o famoso poder, soft power, né? Um poder, assim, da monarquia de vamos, né, dar uma acalmada aqui, mas continuar fazendo contato. Inclusive, uma das memórias do Jason quando o príncipe George tinha 2 aninhos de idade e que o presidente Obama veio aqui para o Reino Unido em 2016 e eles ficaram até pensando, né? Nossa, era a hora de dormir do príncipe George, e aí eles estavam, será? Fazemos, não fazemos? Aí fizeram, né? O George com seu roupão, né, antes de dormir, que virou uma febre esse roupão, nossa, foi assim, vendeu muito esse roupão aqui, e ele fez toda aquela parte de diplomacia, né? E não é à toa, não é pra nada, né? Tipo, existe sim assim, uma coisa para amaciar, né, a relação entre um país e o outro. Outra coisa que também o Jason falou, que é uma coisa assim, uau, são momentos que a gente fica pensando, né, nossa, me belisca que eu tô sonhando, não é possível que eu tô vendo aqui o presidente dos Estados Unidos no Kensington Palace, com o George, com aquela carinha de criança, bebezinho praticamente, né, sei lá, 2, 3 anos de idade, e você pensa, né, nossa, eu tô num trabalho muito estranho, né, realmente deve ser uma coisa bem, assim, quando você para pra pensar, né, nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? Como é que eu vim parar aqui, né? E aí, gente, a entrevista, ela muda um pouco, assim, o tema da música, fica algo mais sombrio, né? E aí, a entrevistadora, né, fala que, assim, o trabalho do Jason era um trabalho
que realmente, assim, você um dia estava se beliscando, o outro dia você realmente estava muito estressado com questões, né, tipo, super sérias, de perder, né, lá o papel da Charlotte quando ela nasceu, mas em outros momentos também era um trabalho duplamente exigente pro Jason, porque ele não trabalhava apenas para o herdeiro, o príncipe William, mas também para o príncipe Harry. E aí, gente, que começa, né, essa música mais, assim, sombria, né? E eles começam a falar sobre a Meghan. E aí eles vão pros comerciais. No próximo bloco, vamos falar sobre Meghan, né? Bom, enfim.